Neste exato momento, bilhões de mensagens estão atravessando os oceanos, vídeos estão sendo assistidos, transferências bancárias estão acontecendo, empresas estão comunicando entre si, entre continentes. E quase tudo isso depende de algo que poucas pessoas já viram: cabos escondidos no fundo do mar. Cabos que atravessam quilômetros sobre os oceanos e transportam energia, dados e informações que mantêm o mundo moderno funcionando. Mas existe uma pergunta que ninguém faz: quem instala esses cabos? Porque estamos falando de estruturas gigantescas. Algumas pesam milhares de toneladas, outras atravessam oceanos inteiros, e qualquer erro durante a instalação pode significar prejuízo de milhões de dólares. É aqui que entra o Nexans Aurora, o navio tão especializado que sua missão não é transportar petróleo, não é transportar carros, não é transportar containers. Sua missão é conectar países inteiros. Construído na Noruega e equipado com algumas das tecnologias mais avançadas da engenharia marítima, o Nexans Aurora funciona como uma verdadeira fábrica flutuante. Uma embarcação capaz de carregar milhares de toneladas de cabo submarino, posicionar-se com uma precisão perfeita em mar aberto, trabalhar em profundidades que ultrapassam quilômetros abaixo da superfície. Enquanto a maioria dos navios transporta mercadorias visíveis, a Aurora trabalha com algo invisível: a infraestrutura que mantém o planeta conectado. Sem navios como ele, parques eólicos offshore deixam de funcionar. Países inteiros perderiam conexões energéticas e boa parte da internet global simplesmente não existiria da forma que conhecemos hoje. Hoje vamos conhecer a história completa do Nexans Aurora. Como ele foi construído, quanto custou, como funciona a sua tecnologia, como ele instala cabos no fundo do oceano e por que essa embarcação se tornou uma das mais importantes do planeta, sem quase que ninguém saiba da sua existência, porque enquanto o mundo olha para satélites e foguetes, existe um gigante silencioso navegando pelos oceanos e conectando continentes inteiros. E a história dele é muito mais impressionante do que parece. A história do Nexans Aurora começa muito antes dele tocar água pela primeira vez. Na verdade, ele começa com um problema. No final da década de 2010, a demanda por energia estava crescendo. A internet consumia cada vez mais dados. E dezenas de países estavam investindo em bilhões em parques eólicos instalados longe da costa. Mas havia um detalhe: toda essa energia precisava chegar até terra. Era necessário criar uma nova geração de navios capazes de instalar cabos cada vez maiores, mais pesados e mais complexos. Foi então que a Nexans decidiu construir algo diferente. Não apenas um navio, mas uma plataforma tecnológica capaz de trabalhar praticamente qualquer oceano do planeta. Em 2018, a empresa assinou o contrato norueguês, um projeto que seria baseado em uma filosofia simples: criar um dos navios instaladores de cabos mais avançados já construídos. O primeiro aço foi cortado em 2019. Enquanto isso, os engenheiros trabalhavam em centenas de sistemas que precisariam funcionar perfeitamente juntos: motores, sensores, computadores, guindastes, robôs submarinos, sistemas de posicionamento. Tudo precisaria operar como um relógio suíço. Então que veio a pandemia, quando o mundo praticamente parou. Muitos imaginavam que o projeto sofreria grandes atrasos, mas algo impressionante aconteceu. A construção continuou. Os blocos do casco foram montados, os equipamentos começaram a ser instalados, e contra todas as expectativas, o cronograma foi mantido em novembro de 2020. A Aurora finalmente tocou água pela primeira vez. Meses depois vieram os testes no mar. E os resultados foram tão positivos que a entrega oficial aconteceu em maio de 2021. O mundo acabava de ganhar uma das máquinas mais sofisticadas já construídas para trabalhar no fundo dos oceanos. E o mais curioso, a maioria das pessoas nunca ouviu falar dele. Se você gosta de histórias sobre navios gigantes, engenharia naval e tecnologia que quase ninguém conhece, aproveita agora para se inscrever aqui no canal, porque existem dezenas de embarcações impressionantes navegando pelos oceanos que a maioria das pessoas jamais ouviu falar. Quando você vê o Nexans Aurora pela primeira vez, a impressão é imediata. Ele não parece um navio convencional, parece uma plataforma futurista. Uma espécie de fábrica flutuante construída para uma missão extremamente específica para o seu comprimento. O seu comprimento ultrapassa 150 metros. Significa que ele é muito maior que os navios militares. Sua largura chega aproximadamente a 31 metros. O mais impressionante é o que está dentro dele. O Aurora pode transportar até 10.000 toneladas de cabos submarinos. Para visualizar esse número, imagina milhares de automóveis compactados e empilhados dentro de uma embarcação. Agora substitua todos eles por quilômetros,
de cabos. Cabos que irão atravessar oceanos inteiros. Não estamos apenas falando de cabos elétricos. O navio também carrega fibra óptica, os mesmos cabos responsáveis por transportar boa parte da internet mundial. Dentro do casco gigantesco, existe uma estrutura circular chamada turntable. Ela funciona como um carretel colossal. É ali que ficam armazenados antes da instalação, quando o trabalho começa. Porque qualquer erro pode comprometer um projeto que custou centenas de milhares de dólares. Mas talvez qualquer erro pode comprometer centenas de milhares de dólares. Mas talvez a tecnologia mais impressionante da Aurora seja outra: sistemas de posicionamento dinâmico, DP3. Imagine manter um navio de milhares de toneladas parado exatamente no mesmo lugar, enquanto ondas, correntes marítimas e ventos tentam empurrá-lo em todas as direções. Parece impossível, mas é exatamente isso que o Aurora faz. Sensores espalhados pela embarcação monitoram sua posição constantemente. Computadores processam as informações em tempo real. E diversos propulsores corrigem qualquer desvio do navio imediatamente. O resultado é uma precisão quase que inacreditável. Em algumas operações, o navio consegue manter sua posição com o erro de apenas alguns metros, mesmo em condições difíceis. E essa precisão é fundamental, porque quando você está instalando o cabo a centenas ou milhares de metros de profundidade, qualquer desvio pode gerar problemas enormes. Por isso, o Nexus Aurora não é apenas grande, ele é inteligente. E essa combinação transforma a embarcação em uma das ferramentas mais avançadas já criadas para trabalhar nos oceanos.